Nós estamos terminando o mês de maio e nós sempre dizemos que o mês de maio é um mês relativo à família, talvez por ser o dia das mães, não é? E eu quero compartilhar com você hoje, continuar esse tema, reforma seu lar. Nós vimos há 3 semanas que há uma necessidade de reformarmos ou de darmos prioridade à nossa família, pegando a palavra-chave aqui do nosso ano. E nós vimos há 3 semanas uma pergunta: por que nós precisamos reformar o lar? Essa foi a pergunta, e nós descobrimos que nós somos criados para glorificar a Deus, e o nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos, as nossas finanças, tudo aquilo que nós temos, os nossos bens, devem servir para honrar a Deus. Então, se nós vamos reformar a nossa casa, e eu estou falando não da casa física, material de tijolo, mas relacionamentos, nós precisamos entender, fomos criados para a glória de Deus. Hoje eu quero trazer um outro tema. Eu quero falar sobre perigos no lar. Perigos no lar. Olha essa foto, o que você vê nela? Você vê uma menina graciosa ali, não é? Bonita, quem sabe curiosa, olhando alguma coisa por cima. Mas e se você souber agora que ela está fazendo isso? Aí muda, né? E agora, esse bebê aqui, com essa cara de sapeca? E se você pegar um bebê assim fazendo isso? O perigo está ao lado, não é? E esse? Você já pensou você se casar, poder comprar uma casa, construir, comprar um apartamento, mas um dia você vê isso aqui acontecendo? Aí fica mais difícil, né? Essa foto rodou o mundo. E disseram que tinha uma tela ali, não é? Por isso ele não caiu. E assim, esse bebê curioso mordendo um pedaço de borracha. E se você descobrir que esse pedaço de borracha é isso? Aí você vai sair correndo, né? O perigo anda ao lado. E agora? Olha a cara, esses 2 olhinhos de jabuticaba. O que ele está fazendo? Olha lá. Essas coisas são do dia a dia de uma casa, não são? Quem já teve filhos pequenos sabe que ele chega na máquina de lavar roupa ou no balcão e faz isso aqui, olha. Puxa o ferro quente, não é? Além de se queimar, ainda faz um belo de um galo na cabeça. E agora? Que tal morar numa casa? Esse sobrado fica na beirada de uma praia, nos Estados Unidos. Eu vi essa foto e falei, nossa, olha que casa, hein? Se você estivesse lá naquela sacada quadrada assim, olhando o mar, mas de repente você acorda de manhã e viu que aconteceu isso. Que metade do solo da casa foi levado pela chuva. Você perdeu muito dinheiro se essa casa fosse sua, né? E essa aqui? Que tal morar nessa casa? Olha a escadaria azul clarinha aqui na frente da casa. Deve ter um quintal enorme lá na frente, lá no fundo, não é? Mas depois você acorda de manhã e ela está assim. Que tal? O perigo está ao lado, não é? E olha esse sobrado agora. Esse sobrado é no Rio de Janeiro, numa das cidades que teve grande problema. Aliás, ontem, muitas cidades no Brasil tiveram problemas e a casa, de bonita assim, ficou arriscada desse jeito, a mesma casa. E perde-se tudo de repente, não é assim? Eu sempre digo que um divórcio não acontece por grandes tragédias, mas acontece por perigos que não são cuidados, por relacionamentos que vão se quebrando ao longo de anos. E de repente a situação toma uma proporção tão grande que o solo sai de baixo, que a casa cai e o relacionamento se quebra. Eu quero trazer uma palavra para você hoje. Deus colocou no meu coração esta palavra e esta mensagem já há algumas semanas, e eu sei que Deus vai falar conosco essa noite. Você quer que Deus fale ao seu coração hoje? E eu quero falar para você sobre perigos. Tem perigo rondando a sua casa, sua vida,
seus relacionamentos, quer você seja casado, solteira, quer você more sozinho ou more com alguém, não importa como é o seu relacionamento hoje, há um perigo claro rondando o seu lar, e eu quero chamar a sua atenção nessa noite, alertar você a respeito deste perigo que nos ronda. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis. E eu disse lá há 3 semanas que se a gente quer conhecer a família que Deus criou, nós vamos olhar para os começos, olhar para como Deus assim criou, né? E Gênesis é o relato da criação. Agora nós vamos ler capítulo 2, versículos 21 em diante. Gênesis capítulo 2, versículo 21 em diante. O texto diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando o homem e sua mulher ouviram os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Até o versículo 12, Deus assim nos abençoe. Irmãos, a primeira vez que o homem falou, primeiro relato nessa história da criação, que mostra o homem emitindo palavras da sua boca, foi um elogio à mulher. Um elogio à mulher. Elogiar a esposa, elogiar as filhas, elogiar a mulher é algo que deveria ser prática na nossa vida. Você que tem mulheres na sua casa, viu, homens? Não importa se você é filho, se você é esposo, se você é pai, se você é irmão, abra sua boca e elogie as mulheres. Foi isso que Adão ensinou a gente lá no início da criação. Ele abre a boca pela primeira vez e diz: essa daqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne.
Eu ia pedir para você elogiar a mulher que está aí perto de você, mas não vou fazer isso não. Você faz depois, tá bom? Lá em casa. Faça isso. Aprenda com Adão. A primeira palavra foi: eu reconheço que a mulher é uma bênção na minha vida e que ela é alguém que me completa. É isso que Adão disse. No versículo 24, você pode olhar aí na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 24, o texto explica que porque havia esta integração tão grande, a mulher foi criada por Deus, como eu já falei aqui há 3 domingos, para ser companheira, como escudo que põe ao lado. Diz o texto: por causa disso, o homem vai ser capaz de deixar as ligações mais íntimas e profundas, pai e mãe. Vai chegar um momento que ele vai partir deste relacionamento para estabelecer outro, e será uma só carne com a sua esposa, e vice-versa. Essa unidade que se forma através do casamento. E no versículo 25, completando esse panorama da criação, diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ele não está falando aqui apenas de relacionamento físico, de estar nu fisicamente falando. Ele está falando sobre alma desnudada, sobre conhecer o outro profundamente. Não há o que esconder, e você nem pode esconder, Eva, do que Adão conhece você, e vice-versa, porque Deus fez com que houvesse essa unidade tão grande, que esse início da criação da família, não havia vergonha, não havia o que esconder. Essa era a visão, este era o panorama daqueles dias. Mas a história não para nesse ponto. O capítulo 3 começa com a seguinte expressão: ora. A serpente era o mais astuto, era o animal que tinha uma característica de mais engano, de parecer aquilo que não era. E foi através dessa figura do animal, da serpente, que Satanás vem e fala com Eva. E você conhece essa conversa que aconteceu entre Satanás, Lúcifer, que havia caído dos céus e havia deixado a perfeição de Deus como anjo que era, e agora se torna inimigo e leva junto de si 1/3 dos anjos dos céus, criados por Deus, e forma um exército cujo único objetivo foi e ainda é destruir a criatura de Deus, destruir as obras de Deus. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção permanente de Satanás, e ele vem neste primeiro momento fazer exatamente isso. Satanás tinha 2 objetivos. Primeiro, afastar o homem de Deus, porque ele não podia conceber a ideia de que houvesse esta intimidade tão grande, de que Deus, o Criador, tivesse soprado nas narinas daquele boneco de barro. E ele, vendo isso, ele monta um plano para destruir aquilo que Deus havia criado. E ele vai adiante neste plano, e ele sopra, imitando a Deus, astuto que ele era, sopra nos ouvidos da mulher as suas primeiras palavras: é isso mesmo que Deus disse? Ele não nega o que Deus disse, ele simplesmente lança a dúvida: é isso mesmo que Deus disse? Se Satanás viesse com todo o seu exército querendo afrontar a Deus, seria tão nítido que ele era o inimigo. Mas ele vem e faz uma pergunta. E aí você tem que responder com clareza: sim, é isso que Deus diz. Esta é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei o que Deus quer de mim nesta área e naquela outra da minha vida. E Eva então abre a conversa. E ela aumenta o que Deus tinha dito. Ela não diz: é isto e acabou e ponto final e vamos nos afastar. Ela começa a conversar. Ela aceita o diálogo e ela diz: Deus falou isso mesmo. E ainda aumenta o que Deus falou. Ela diz: Deus disse para a gente nem tocar nessa árvore. Deus não tinha dito isso.
Deus havia dito que era para não comer, ponto final. E ela aumenta o que Deus havia dito para ela e para o seu marido. E Satanás vai nesta conversa e faz uma proposta. Vamos lá ver, vamos olhar. Satanás tinha um propósito inicial: eu quero afastar, eu preciso afastar essa criatura feita à imagem e semelhança dele, do Criador. Porque se eu afastar, eu vou poder atraí-los para me adorar e me servir. Irmãos, foi exatamente isso que Satanás fez com Jesus lá na tentação. Quando Jesus estava em jejum e orando 40 dias, veio Satanás a ele e fez as mesmas propostas. Porque ele queria desviar da missão, desviar a atenção, a submissão, a prontidão de Jesus em obedecer o Pai. Essa é a história constante, permanente, rotineira de Satanás. E com isso, Satanás está perguntando para Eva: será que Deus de fato ama você? Será que Deus ama de fato a criatura? Porque se Ele ama, por que Ele impediu você de comer este fruto? Assim também pessoas hoje questionam a Deus e dizem assim: será que Deus me ama porque eu estou passando por essa provação? Será que Deus ouve a minha oração mesmo? Ele começa sutilmente a colocar na mente, no coração das pessoas as dúvidas quanto ao relacionamento nosso com Deus. E você começa a fazer perguntas e as pessoas começam a questionar: será que Deus ouve a minha oração mesmo? Será que Deus cuida mesmo da minha casa, da minha família? Se Ele cuida, por que Ele permitiu essa situação? Essa desgraça, esse acidente, este problema, esta morte, esta doença? E aí o que vai acontecendo é devagar o afastamento da nossa confiança no nosso relacionamento com Deus. A história é a mesma. É a mesma que aconteceu com Adão e Eva, acontece comigo e com você nas propostas do inimigo. E essa semente de desconfiança num Deus que havia soprado nas narinas de Adão, um Deus que havia tirado da costela de Adão para formar Eva, agora está presente, entra sorrateiramente na mente e no coração. Satanás usou uma isca. Sabe quando você vai pescar, você precisa conhecer o peixe, colocar a isca adequada àquele peixe que você quer atrair? Satanás fez duas iscas, duas palavras. Primeira, prazer. Prazer. No versículo 6 aqui do capítulo 3, diz assim: a mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar. Imagina o cheiro da árvore, da fruta. Que coisa linda. Puxa, essa fruta me atrai, agradável ao paladar. Ela desejou aquilo através do seu prazer de colocar na boca e de comer. Depois diz assim: era atraente aos olhos. O prazer estético, não é? Era algo que atraiu o prazer, o contentamento, a satisfação de Eva. E ela olha para aquele fruto e diz: puxa, eu poderia ter muito mais prazer. Esse fruto me daria muito mais prazer do que todos os outros frutos que Deus colocou à disposição para comer. A outra isca foi o poder. O que diz aqui na continuação do versículo? A fruta, era desejável para dela se obter entendimento. Versículo 6. Entendimento. Veja, é tão absurda a ideia. Eva, que havia sido criada juntamente com Adão, a semelhança, a imagem de Deus. Deus disse para aqueles dois: eu vou capacitar você para governar sobre toda a criação. Você vai poder dar nomes aos animais, você vai ter sabedoria, entendimento, você vai saber ciências, você vai conhecer como se planta, como se cria, como se domestica, você vai governar sobre a terra, você vai ter sabedoria para isso. E Eva diz: eu preciso dessa fruta,
porque ela vai me dar sabedoria e conhecimento. É uma insatisfação que nasce no coração de Eva. Irmãos, as mesmas coisas acontecem conosco. Quando nós começamos, ao invés de olhar para aquilo que temos e que Deus tem nos dado, nós começamos a olhar para o que não temos. Um adultério nunca começa com o casal pegando o carro e indo para o motel. Começa com olhares, com coisas sutis, pequenas, com brechas que vão entrando. Quando se passa a desejar mais aquilo que está longe do que aquilo que está perto. É quando você gera, e é muito perigoso, um sentimento de ingratidão. E você e eu começamos a ter aquela palavra de queixa por aquilo que ainda não temos. A gente só olha a viagem que ainda não fizemos. Não todas as que fizemos. A gente, ao invés de agradecer pelos bens materiais, pelas coisas que temos, a gente começa a olhar aquilo que ainda não temos. Isso gera uma insatisfação. Um dos sentimentos mais doentios, que mais nos afastam de Deus, é ingratidão. Foi a ingratidão que fez o povo peregrinar pelo deserto 40 anos. E Eva e Adão olharam para aquele cenário e viram, Deus está nos negando da sua bênção. E ela então desejou e caiu na armadilha e comeu da isca e mordeu o anzol, porque ela desejou prazer, ela desejou poder. Quantos erros nós cometemos porque nos deixamos levar pelo prazer? Pode ser na bebida, no álcool, pode ser na comida, pode ser na ausência de exercício físico, pode ser no desprezo aos livros e ao conhecimento, porque queremos simplesmente ficar parados e jogados no sofá, não é? Deixamos de exercitar a mente, exercitar as disciplinas espirituais, porque é difícil levantar de madrugada para orar, ou levantar cedo para ler a palavra, não é? Porque queremos ter os nossos prazeres. E aí, devagar, muito devagar, as coisas vão se tornando normais. O apóstolo Paulo, quando trata de sexualidade, quando ele trata de gênero, em Romanos, ele fala que por causa do coração endurecido e o desejo da busca pelo prazer, Deus entregou o ser humano, o homem, à dissolução. Deus entregou o homem à autodestruição, porque ele busca o seu prazer. Eu quero fazer aquilo que me dá vontade. Eu tenho poder, essa é outra palavra, prazer e poder. Eu tenho poder, eu decido a minha vida. Então, no momento que a pessoa toma essa iniciativa, Deus, diz Paulo, entrega o homem a si mesmo. É isso que você quer, então é isso que você vai ter. Não há uma atitude de entrega, de busca da vontade de Deus. Então Deus é olhado por Adão e Eva, e aqui a gente fala muito da Eva, né, que ela provocou, mas Adão fez a mesma coisa. Deus é olhado por esse casal como alguém que não é digno de toda confiança. Não tem crédito. Por isso eu me afasto dele. E a consequência foi essa mesmo. Mas eles não se afastam somente de Deus, eles se afastam um do outro. O que acontece é que, imediatamente quando eles comem daquele fruto, eles se sentem envergonhados, e aquilo que era de transparência na alma, no coração e no corpo,
agora é motivo de esconderem-se. E Adão e Eva vão se esconder, não apenas de Deus, mas um do outro. Qual foi a primeira palavra que Adão falou? Um elogio a Eva. Qual foi a segunda que ele falou? Ele olha para Deus quando Deus vem chamar e conversar com ele, e ele diz assim: a mulher. A culpa é dela, Deus. Então há uma quebra de relacionamento, há um apontar de dedo de responsabilidade. Foi a mulher que me fez fazer isso. Veja, dois que deixavam pai e mãe se tornavam uma só carne. Dois que eram unha e carne, como a gente diria hoje, não é? Tirado da costela. Agora se afastam. E mais ainda, Adão diz para Deus: a mulher que tu me deste. E Adão aponta o dedo para Deus e diz: a culpa no final das contas é tua. Veja o nível de afastamento. Como aquela pessoa que, por não entender os dramas e provações que está vivendo, e diz: não é possível que Deus exista. Como se a nossa existência provasse ou não a existência de Deus. Aquela pessoa que vê as provações e as tristezas da vida e diz: não é possível que Deus ame alguém. Como se o que acontece conosco provasse ou deixasse de provar a existência de Deus. É isso que Adão está dizendo. A minha experiência com a minha mulher mostra para mim que o Senhor não cuida de nós. O Senhor não providenciou salvação para nós. Quem és tu? Aí voltando para Paulo, quem é o vaso para dizer ao olheiro: por que me criaste assim? Quem é a criatura para dizer ao Criador: por que me fizeste dessa maneira? E aí a história continua. Quando eles perceberam que haviam feito uma burrada, que haviam feito uma coisa muito errada, o que eles fazem? Qual é a primeira ação de Adão e Eva quando veem que estão nus e ficam com vergonha? Ficam com vergonha porque eles sabiam que daqui a pouquinho Deus iria chamá-los. O que eles fazem? Eles vão procurar uma maneira de cobrir a sua nudez. Eles procuram folhas para cobrir a sua nudez. E Deus olha para aquele ato do homem e da mulher e diz: olha, isto é tão vergonhoso, porque vocês não apenas fizeram este ato de desobediência e de desonra, e vocês, além disso, estão querendo dar jeito na situação por conta própria. Esse ato de buscar nas folhas das árvores revela toda a intenção do ser humano, do homem hoje, em tentar por suas forças resolver o seu problema diante de Deus. Então aí você vê alguém querendo ser boa gente, querendo ser bem honesto, porque ele sabe que um dia ele vai prestar contas a Deus. Você vê uma pessoa que quer fazer boas obras, porque ele sabe que ele acha que ele precisa ter uma balança de créditos e de débitos. Como ele sabe que ele tem débitos com Deus, né? Ele quer aumentar os créditos com Deus. Então ele realiza boas obras. E ele se torna adepto ou seguidor de uma religião. E ele procura, através do crescimento de si mesmo, da espiritualidade, dar um jeito de cobrir a sua nudez. E Deus diz: isso não é suficiente. Só eu tenho poder para cobrir a sua nudez. E Deus vai lá e pega uma pele de animal, sacrifica um animal para resolver o problema da nudez de Adão e de Eva. Porque qualquer pessoa que se aproximar de Deus, julgando que ela mesma pode resolver o seu problema espiritual, essa pessoa vai encontrar o fracasso,
a destruição, a morte e a perdição. Porque o caminho trilhado por Deus tem que passar por Cristo Jesus. Agora deixa eu falar sobre Jesus. Houve um evento na vida de Jesus, depois da sua ressurreição, muito interessante. Nós estamos nos dias após a Páscoa e domingo que vem é o Pentecostes. 50 dias da ressurreição, que nós comemoramos o mês passado, e o Pentecostes que nós vamos comemorar domingo que vem. Desses 50 dias, 40 dias, você sabe, Jesus andou com os discípulos. Quando ele estava encerrando o período de 50 dias, antes dele voltar para o Pai, teve uma experiência com os discípulos, que estavam trancados lá no início desse período de 40 dias, os discípulos estavam trancados numa sala, e João capítulo 20 descreve que Jesus entra naquela sala e diz: a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus faz uma coisa muito interessante ali. João diz assim: e Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Isso está em João capítulo 20, versículo 20. Esse é o sopro de Jesus anunciando o que iria acontecer. Jesus está dizendo: prestem atenção, porque aquilo que eu prometi a vocês, que eu enviaria outro para estar no meu lugar, vai acontecer. Então isso aqui vai ser o símbolo, o sinal. E ele sopra naquela sala. Alguns dias depois, vem a experiência do Pentecostes. O Espírito Santo vem para substituir Jesus. A segunda pessoa da Trindade volta aos céus, ao Pai, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, passa a habitar no meio da igreja, entre nós, em nós. Jesus está anunciando a chegada do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Então, em Atos 2, é a concretização deste momento. Agora, soprar nos lembra lá de Adão. O que Jesus está dizendo é que só Ele pode refazer a criação que foi destruída em Gênesis capítulo 3. Só Jesus pode soprar o seu Espírito e trazer vida novamente àquele que morreu lá no Gênesis. Todos nós morremos em Adão, diz o apóstolo Paulo. A morte entrou pelo primeiro homem, mas a vida entrou por Cristo Jesus, que derramou sobre a igreja dele, sobre os seus, o Espírito Santo. Agora eu quero concluir e pedir para você abrir comigo em um texto muito importante para entendermos todo este processo da presença do Espírito Santo em nós, que está em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 16. 5º capítulo de Efésios, versículo 15. Vou começar a ler no versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante. Veja lá. Eu comecei o sermão falando sobre perigos, e eu quero terminar falando sobre perigos. Olha o que Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Não como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Você pode ler comigo aí? Porque os dias são maus, o perigo ronda ao lado. E o texto continua dizendo: portanto, mais uma vez ele diz, não sejam insensatos, não sejam tolos, não sejam ignorantes, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Ele está aqui falando a cristãos. Irmãos, eu estou e você está chocado. Nós estamos chocados com o que está acontecendo no Brasil, não estamos?
Nós estamos num nível de choque tão absurdo, tão grande, quase gera desânimo em nós, não é mesmo? Quase gera desânimo, porque cada dia vem uma bomba sobre a sociedade. E a questão não é econômica, não é porque nós vamos atrasar 3 anos, 5 anos a economia do Brasil, esse nem é o mais importante, mas é pela vergonha que passamos, porque temos homens e mulheres tão apodrecidos liderando o nosso país. É uma vergonha. Os dias são maus para o nosso país. Mas, se eu pudesse ter tempo para descrever a você o que era a cidade de Éfeso, você ia ficar vermelho. Você ia dizer: o Brasil está muito bem. Porque Éfeso era terrível. Na entrada de Éfeso, quando nós estivemos lá, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade, ruínas, bem no início da cidade, uma cidade rica, para você ver a ideia da riqueza daquela cidade, do porto, que era uma cidade portuária, do porto de Éfeso até o centro da cidade, havia uma avenida de 22 metros de largura, 22 metros de largura, toda pavimentada, coisa rara naqueles dias. E logo que essa avenida terminava, começava, e está lá hoje, uma rua, a rua principal, mais estreita. Bem no início dessa rua, tem uma marca de uma pegada na pedra, a marca de um pé afundado na pedra. E aí a pessoa que estava orientando disse: olha, esse pequeno pé aqui era o tamanho suficiente para uma criança ou um adolescente. Se tivesse o pé maior do que essa pegada, ele podia ir para a zona de meretrício, para as casas de prostituição. E as casas de prostituição eram os maiores templos, além das bibliotecas, famosas bibliotecas da cidade de Éfeso. A podridão moral da cidade de Éfeso, nos dias que Paulo escreveu essa carta, era alarmante. Eu não tenho tempo para descrever o que a história fala da cidade de Éfeso. Uma cidade rica. É como o Brasil, tem tanto dinheiro que eu não sei como é que pode ter tanto dinheiro para roubar, não é? Não é? E mesmo assim a gente ainda está sobrevivendo. A cidade de Éfeso era um monstro de cidade na Ásia Menor. Mas era uma podridão de cidade. Atos capítulo 18, capítulo 20, conta a passagem de Paulo por Éfeso. O sofrimento de Paulo ali, a perseguição de Paulo ali. E como o evangelho chegou na cidade e trouxe perseguição para aqueles que se converteram. E Paulo chama um jovem chamado Timóteo. Está aqui a carta de Paulo a Timóteo. E fala para Timóteo: você vai ficar como meu representante, pastor na cidade de Éfeso. E ele diz: você vai enfrentar muita podridão, perseguição. E você lê a carta de Paulo a Timóteo, é como se ele estivesse dizendo: toma cuidado, meu filho, porque os dias são maus. O perigo ronda ao lado. Leia o capítulo 3 de Timóteo, capítulo 4 de Timóteo. Você vai ver o ambiente que esse jovem estava. Muito pior do que os nossos filhos e netos estão. Tome cuidado. E Paulo diz aqui: os dias são maus para esses cristãos de Éfeso. Olha o que ele diz aqui no versículo 16: os dias são maus. E aí ele conclui o pensamento, e eu vou concluir também com este pensamento. Ele diz: qual é a solução para isso? De novo, o sopro do Espírito Santo. O mesmo sopro de Deus sobre o boneco de barro, o mesmo sopro que Jesus trouxe para os discípulos, o mesmo sopro que o Espírito Santo trouxe sobre a igreja em Atos 2, Paulo diz agora, anos depois, ele diz: portanto, versículo 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se, você pode ler comigo? Deixem-se encher pelo Espírito. Olha lá o versículo, finalzinho do versículo: deixem-se encher pelo Espírito.
Se você quer enfrentar os perigos que rondam a sua vida, seja você adolescente, não é? Seja você adulto, seja você ancião, casado ou solteiro, não há uma outra alternativa, senão você se permitir ser soprado pelo Espírito Santo e acontecer com você o que aconteceu com Adão, mas agora através do Espírito Santo, você ser cheio e deixar-se encher pelo Espírito Santo. Irmãos, os nossos dias não é folha de árvore que resolve. Sabe o que aconteceu, para concluir, com a história da humanidade desde Adão e Eva? Foi construir um meio de agradar a Deus e de trazer Deus para perto. Folhas de árvore. Sabe uma grande folha de árvore que nós fazemos hoje? O homem faz? Religião. Religião. E as pessoas acham que ritualismo religioso, que fazer parte de uma religião, que crer de alguma maneira em Deus pode resolver o problema. Isto é folha de árvore. Isto não resolve, porque se não passar pela cruz de Cristo, e se Deus não soprar em nós o seu Espírito, e você como crente, eu como crente, não decidirmos viver cheios do Espírito Santo, o perigo vai destruir a sua casa e vai destruir os seus. Receba essa palavra de alerta. Não adianta você trazer os seus filhos ao batismo, não adianta você trazer os Central Kids, não adianta os seus adolescentes, você jovem, participar das atividades da igreja, e nem eu e você estarmos aqui no culto. Se for só isso que nós temos de relacionamento com Deus, o perigo vai te destruir. Os dias são maus, irmãos, e vão piorar. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: nos últimos dias os filhos rejeitarão seus pais. Pai, você está preparado para ser rejeitado pelo seu filho? Eu não sei como é que ele vai rejeitar você. Há filhos que estão rejeitando os pais por causa do gênero, porque estão morando com uma mulher, porque estão indo para o motel com as suas namoradas, e os pais se entristecem, se abatem, e às vezes não podem falar nada. Não estou falando que isso está acontecendo com os seus filhos, mas isso é o normal na nossa sociedade. E essas coisas podem entrar no meio da vida do cristão, da vida daquele que se diz discípulo de Jesus, e a gente se adapta com as coisas, irmãos. O perigo ronda ao lado. É interessante que Paulo fala nesse versículo: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ele faz um paralelo, um contraste, na verdade. Ele começa o versículo assim: não se embriaguem com vinho. Lembra do prazer que eu falei lá no início? Paulo está dizendo assim, olha lá: não se embriaguem com vinho, mas em oposição a isso, se encham do Espírito. Eu não acredito que Paulo esteja falando apenas de vinho. Alguns que gostam de cerveja, está vendo, pastor? Deus não é contra a cerveja, ele é só contra vinho. Gracinha, né? Ele está falando de bebida, sim. E olha, cuidado com o que você bebe, porque é triste quando um discípulo de Jesus precisa da cerveja e do vinho para ficar alegre numa festa. É triste uma festa de aniversário, de casamento, do que quer que seja, onde a bebida é o elemento que vai trazer alegria para as pessoas. É muito triste isso. Mas ele não está falando só disso. Ele está falando sobre todo tipo de prazer, de busca por prazer ou de poder. Irmãos, que vergonha aquele homem sair correndo daquele estacionamento com uma mala cheia de dinheiro. Eu fico imaginando o neto deste homem, os filhos deste homem, a geração futura deste homem. Que vergonha! Como é que este homem é capaz de enxergar sua mãe, de olhar para os seus pais? Como é que os filhos deste homem olham os seus amigos no colégio? É uma vergonha. Então ele não está falando apenas de bebida, ele está falando de tudo aquilo que se opõe à autoridade do Espírito Santo sobre a nossa vida. Tudo. O vinho aqui é apenas uma metáfora, é apenas um símbolo.
Irmãos, não há outra alternativa. Ou você decide que a sua vida cristã vai ser na plenitude do Espírito e Ele vai governar a sua vida, ou você vai ter muita presença de perigo. Ou você, homem, vive a sua vida conjugal, a sua liderança na casa, como um homem que é cheio do Espírito, ou você vai conduzir muito mal a sua casa. Sua casa vai sofrer nas suas mãos. Não tem alternativa, porque os dias são maus. Você mulher, você jovem, não há outra alternativa, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos decidir como vamos viver. Esta palavra é dura e é dura para mim, eu pego para a minha vida primeiro. Mas não dá para viver pondo folha de árvore para tapar a nossa nudez. Tem que ter sopro do Espírito Santo. Tem que ter arrependimento. Adão e Eva nunca chegaram para Deus e disseram: nós erramos contra ti, Senhor. Nós erramos. Queremos limpar a nossa vida. Nunca. Tanto é que os seus filhos foram fazer um culto logo em seguida. E não viram o exemplo dos pais. Foram fazer um culto e esse culto foi motivo do primeiro homicídio. Porque um olhou para o outro, como eles estavam afastados e vendo os pais afastados. E você sabe da história. Um dos irmãos matou o outro. O culto foi a razão da motivação interior ter brotado. Eu não aguento olhar para esse meu irmão. Eu não quero que você saia daqui hoje de forma nenhuma dizendo: nossa, o que eu faço da minha vida, né? Porque talvez você esteja afastado de Deus. Eu vou perguntar de forma muito simples: quando foi a última vez que você chegou para Deus e você, em oração, muito contrita, disse assim: Deus, me perdoa, porque eu não devia ter feito aquilo? Quando foi? Talvez isso revele se você está próximo ou se você está distante de Deus. Quando foi que o Espírito Santo denunciou você assim e falou: meu filho, isso aqui não me agrada, isso aqui me entristeceu? Faça essa pergunta, isso ajuda. Mas eu não quero que você saia daqui com peso e com culpa apenas. Eu quero que você saia daqui sabendo: há um sopro de Deus sobre a nossa vida. Há um sopro de Deus disponível para você e para mim. Mas Ele é para aqueles que desejam se quebrantar, se apresentar e dizer: Deus, vasculhe a minha vida e vê o que é que está errado aqui na minha casa, nos meus pensamentos. Se eu tenho dado mais vazão aos meus desejos, prazeres, do que à tua vontade. É assim que a gente precisa terminar o culto hoje, dizendo: Deus, está aqui a minha vida. A gente cantou agora há pouco. Você quer fazer isso hoje? Israel viveu o tempo todo indo atrás dos cultos. E Deus dizia: esse culto eu não aceito, eu não quero isso. Esse jejum eu não quero, eu não aceito esse jejum. Eram folhas. Mas quando Cristo veio, o sangue dele foi derramado por você e por mim. Amém? Pelo nosso pecado, pela nossa maneira insensata às vezes de viver. Mas a gente precisa se arrepender. A gente precisa se apresentar diante de Deus. Nós precisamos apresentar os nossos filhos. Não nos conformarmos. Seu filho está na igreja, isso não basta, meu querido pai, querida mãe, não basta. Precisa mais. Você precisa orar para que Deus venha com o Espírito dele e fale profundamente ao coração do seu filho. Leve-o a Cristo. A uma experiência genuína, profunda com Deus. Seja ele pequenininho ou seja ele um jovem adulto. Não basta. Você precisa orar com a sua família, orar com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido e dizer: governa sobre nós, Espírito Santo, nos revela. Quero viver para a tua glória, para a tua honra. É assim, só assim que os perigos serão afastados. Amém? Há refúgio em Deus para nós. Há refúgio. Seus filhos podem estar debaixo do refúgio,
você, a sua vida, o seu casamento, sua família, seu trabalho, debaixo do refúgio, do governo de Deus.